Eu tô um pouco sumido, mas hoje eu decidi voltar pra fazer um vídeo um pouquinho diferente. Quando eu montei essa minha estante, eu falei que eu tinha tirado os meus livros do armário e colocado eles aqui à exposição, que inclusive já tá até um pouco diferente do que tava quando eu gravei o vídeo. Mas eu acabei não tirando todos os livros do meu armário, como eu comentei no vídeo. Acabaram ficando alguns livros perdidos e eu decidi falar um pouquinho sobre eles. A maioria desses livros eu encontrei numa gaveta perdida que tinha uns livros do meu pai antigos. E alguns deles eu nem cheguei a ler, eu vou começar por eles. Alguns eu li pela metade e outros dois eu concluí. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Para começar e já mostrar que tem uma vibe completamente diferente do que eu falo aqui, a gente tem o Cadeia de Comando, do Seymour Hersh. Esse é um livro que, na época que eu tava encontrando essas coisas, eu tava participando do grupo de debates da minha escola, eu tava bem na vibe de estudar geopolítica, eu tinha assistido o documentário Fahrenheit 9/11, do Michael Moore, que um professor tinha recomendado, e quando eu encontrei esse livro eu achei interessante. Ele é de um jornalista que ganhou o prêmio Pulitzer e que conta meio que história desde o 9 de setembro até a guerra do Iraque, toda a questão política que envolvia os Estados Unidos no governo do George W. Bush nessa época, e as questões militares, pelo que eu lembre. Esse eu não cheguei a ler, foi mais a sinopse e os comentários que me deu vontade de ler, só que acabou ficando preso no tempo, preso no armário e eu nunca cheguei a ler. Em seguida, também, já para um caminho completamente diferente, a gente tem O Ciclista Mascarado, do Neil Peart. Esse aqui é um livro meio de jornalismo também, né? Mas é mais no estilo diário de viagem, porque é a história do Neil Peart, o baterista do Rush, falecido, que estava viajando de moto na África. E também outro que eu dei uma folhada assim rápida e achei interessante. Tinha bastante fotos dessa viagem, tudo numa estética de fotos preto e branco, mas que conta essa jornada dele, o Masked Rider, na África. E esse aqui tem até um adesivinho de um selo de troca da falecida Saraiva, que acho que foi quando a pessoa que deu isso aqui de presente pro meu pai, que foi dia 21/11/2018, que eu tinha 16 anos. E foi mais um desses que eu encontrei perdido nessa gaveta. Esse eu tenho mais vontade de ler do que o Cadeia de Comando, eu tenho curiosidade, eu não sou o maior fã do mundo de Rush, mas a premissa de um diário de viagem me chama atenção e alguma hora acho que eu vou chegar a ler isso aqui. Partindo agora para os 3 livros dessa lista que eu não concluí, e começando com um outro aleatório que estava na gaveta do meu pai, o Manifesto do Partido Comunista do Marx e do Engels. Esse aqui é uma versão muito antiga, é pré-norma atual da língua portuguesa, mas eu li acho que uns 2/3 dele, um pouquinho menos eu acho. Tem até umas coisinhas que eu grifei, mas bem nessa época também do Cadeia de Comando, que eu estava estudando para debates na escola, e então acabei lendo, mas se perdeu também no tempo. Esse aqui tem um pouquinho mais de marcas de envelhecimento, tem umas manchas laranjas aqui nas laterais do livro, mas é uma versão pocket da LIPM, bem pequenininho, mas não cheguei a terminar de ler. Em algum momento acho que talvez com uma versão um pouco mais recente, talvez eu até volte a ler, comece do começo, mas definitivamente mais um livro aleatório dessa lista. Em seguida a gente tem um romance, O Mundo de Sofia, do Jostein Gaarder. Esse aqui eu lembro um pouco mais do contexto dele. Também eu peguei ele no começo do cursinho, antes de eu entrar na faculdade, porque a premissa me era interessante e andava meio que numa via de mão dupla. Ele meio que resume um pouco, de uma forma bem básica, os principais filósofos e os preceitos da filosofia das diferentes épocas, e tudo isso de uma forma lúdica num romance onde a Sofia troca cartas com um interlocutor misterioso. Então a gente tem um pouquinho de fantasia, de ficção ali, que move essa história, e em que esse interlocutor manda cartas contando sobre os períodos da história e os principais filósofos dela e as principais coisas que cada um defendia. Eu li bem pouco dele, mas é uma premissa que eu acho legal, eu tenho vontade, é um livro renomado, assim, e eu tenho vontade de ler isso aqui, mas, como eu falei, como é com todos esses livros, o período acabou passando e eu nunca retornei a eles, mas esse aqui é outro que eu tenho vontade de continuar. Em seguida, esse aqui acho que é o mais recente dessa lista, apesar do estado dele ser um pouquinho mais antigo, é A Fantástica História do Cérebro, do Carl Zimmer. Esse aqui tem uma história legal, esse aqui eu peguei na faculdade, foi um presente da minha professora, Ramona. Ela foi minha mentora no começo da faculdade e em um dos nossos encontros semanais a gente foi conhecer o laboratório de patologia, onde ela trabalha, e ela falou no final que tinha um presente para cada um da mentoria e ela deu um livro de presente para cada um. Ela
de acordo com o que a gente discutia ao longo do ano, o que cada um queria fazer de especialidade, ela selecionou um livro da coleção dela, ela parte de uma filosofia que eu gosto bastante, que é de não deixar livro parado, apesar de eu ter uma estante de livros que eu gosto, que eu já li. Ela falou que eu não gosto de ter livro parado, porque eu já li, e eu quero dar de volta para as pessoas, para elas poderem ter uma conexão com essas histórias e tudo mais. E ela me deu a fantástica história do cérebro. Eu quero psiquiatria, eu adoro também neurologia, e ela me deu esse livro histórico do Carl Zimmer, que conta meio que a mudança de paradigmas na medicina que aconteceu, que houve a época onde se acreditava nos humores, no fleugma, na bile negra, e como isso foi mudando meio que pós-renascentismo, com o estudo da anatomia, com o entendimento do sistema circulatório, do sistema nervoso, e ele acaba focando daí, a partir de um momento, na história realmente do cérebro, do entendimento dele, de como que a neurologia surge. Ele eu quase terminei também, eu li mais de 2/3, e com certeza é um livro que eu quero terminar. Foi mais um que, aí pela correria da faculdade, eu acabei não terminando, mas eu tenho bastante apreço emocional por ele, e até para quem não é da área de biológicas, de medicina, de biologia, tanto faz, é um livro muito gostoso, a escrita é muito boa, ele tem essa pegada histórica, então ele retrata muito dos pensamentos das épocas, então tem um pouquinho para todo mundo aqui, é muito gostoso de ler, e como eu disse, é um que eu quero terminar. Partindo agora para os livros que eu concluí, são só dois, e dois bem pequenininhos dessa lista, mas que também ficaram dentro do meu armário. A gente tem o Arte da Guerra, do Sun Tzu. Esse aqui foi um livro também perdido da gaveta do meu pai, e eu li ele meio que na virada de ano, acho que de 2021 para 2022, na casa da minha avó. É um livro legal, eu tenho memórias boas de ler ele, justamente acho que por estar de férias, estar na casa da minha avó, e tá lendo um livro que, assim, era interessante para mim na época. Eu queria entender o porquê que tinha todo um hype em cima dele, dessa galera de empreendedorismo, de business e tudo mais. E apesar de eu achar eles um livro bom, que mostra um pouco do pensamento de estrategista, de combate, e que você pode acabar tirando umas lições em cima disso para o seu dia a dia e tudo mais, eu não sou o maior fã de autoajuda e qualquer coisa nesse sentido. Então eu acho que o que a galera extrai dele e que é muito comentado é um pouco a mais para mim pessoalmente. Mas definitivamente é um bom livro, e também esse aqui é uma edição não necessariamente pocket, mas pequenininha, não tem muitos comentários, que nem eu sei que existem versões atuais muito grandes, mas foi um contato bem rápido por um livro bom, mas que definitivamente não é minha vibe. Por último, eu acho que junto com a Fantástica História do Cérebro, esse aqui é o meu favorito, temos Os Amores Impossíveis e Outras Perturbações Quânticas, do Lucas Silveira. Esse aqui é um livro que eu tenho bastante memória de levar para a escola, ficar lendo no intervalo entre as aulas, no intervalo, de levar para a quadra, e quando eu não estava a fim de fazer educação física, eu ficar lendo ele. E assim, foi numa época que eu tava muito, muito, muito fanático pela Fresno, eu tava ouvindo muita coisa. Foi bem na época que eu conhecia as músicas deles, e coincidentemente eu tô com a camiseta da Fresno aqui. Mas é um livro que eu gostei bastante. É um livro muito bonito, esteticamente falando. A fonte que eles usam é diferente do que eu já estava acostumado. Ele tem bastante artes muito bonitas. é, e eu acho que por aquele fanatismo juvenil de um artista que a gente gosta, e eu estar consumindo uma coisa extra, meio de bastidores, e ver trechinhos de letras de músicas que eu gosto bastante aqui, e ver isso traduzido na música depois, e fazer esse vai e vem com a arte que eu consumi ouvindo, com a arte que eu estava consumindo lendo. Eu fiquei bastante fascinado, e Fresno continua sendo uma das minhas bandas favoritas da minha vida, e esse livro do Lucas é muito legal. Eu tenho vontade de revisitar ele, eu não sou muito de reler livros, mas esse aqui é um que eu definitivamente tenho vontade de reler, para ver se muita coisa que ressoava continua ressoando, mas pela memória efetiva é um livro que eu gosto bastante. Bem, e pro vídeo de hoje é isso. Esse aqui são os meus livros perdidos dentro do armário. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum deles, se você também tem algum livro perdido dentro de uma gaveta em casa, no seu armário, que você ainda não leu ou que você leu pela metade, deixe aí nos comentários. Vamos voltar a trazer esse espaço como um espaço de conversa legal. E é isso. Até uma próxima.
essa versão eu acho que ficou boa, eu espero que o áudio tenha ficado bom.